Hoje nossa lição número 10, dia 7 de junho de 2015. O título da nossa lição é Jesus e o Dinheiro. O texto áureo da nossa lição está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 24, que nos diz assim: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Verdade prática. As Escrituras não condenam a aquisição honesta de riquezas, e sim o amor a elas dispensado. Nossa leitura bíblica, livro de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 24. Nos diz assim a Sagrada Escritura, Lucas 18, do versículo 18 ao 24. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deus, em nome de Jesus, mais uma manhã, precisamos da revelação do Espírito Santo para o nosso coração, para a nossa mente, para que possamos entender, ó Pai, a profundidade, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, nesse privilégio que o Senhor nos concede de sermos ouvintes da Tua Palavra, de sermos instruídos pelas Escrituras Sagradas, meu Pai. Ajuda-nos, os que estão aqui no templo, aqueles que estão conosco pela internet, Pai. Abra o nosso entendimento sobrenatural nessa manhã, que todo o ruído do inferno, que tudo aquilo que queira distorcer a Tua Palavra, Senhor, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Que somente a voz do Espírito Santo possa entrar, Pai, suavemente nos nossos ouvidos, ó Pai, invadir a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, para que sejamos obedientes à Tua Palavra, para que sejamos obedientes à Tua voz, Pai, e para que não sejamos só ouvintes, mas possamos viver a Tua Palavra todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Ajuda aqueles que estarão ouvindo a Tua voz, que vieram dispostos a aprender, e aqueles que estarão ministrando a Tua Palavra mais uma manhã, sejam capacitados do céu, sejam capacitados com a sabedoria divina, para que a nossa vida, para que a igreja do Senhor seja edificada na rocha, na Tua Palavra, Senhor, para que possamos vencer todos os dias, glorificando e exaltando o Teu nome. Fala conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa manhã de domingo, uma manhã maravilhosa. Queremos também saudar os nossos internautas com um bom domingo, uma boa manhã. Outros já estão numa tarde e outros já entrando na noite. Que possamos ter uma manhã maravilhosa dentro desse assunto que nós estamos trabalhando nesse trimestre. Queremos também agradecer ao Senhor, porque nesse momento já estamos com 48 computadores ligados. Já nesta manhã, já estão aqui aguardando a escola dominical, que você possa ter esta manhã poderosa na sua casa, no seu escritório, quem sabe em viagem. Deus possa falar profundamente no seu coração. Amém? Dentro desse assunto, Jesus e o dinheiro. Lembrando aos irmãos que o nosso trimestre tem como título Jesus, o Homem Perfeito. Usando o livro Evangelho que escreveu segundo São Lucas, ele vem tratar com mais propriedade este assunto, e por isso nós usamos
a CPAD usou o Evangelho de Lucas, porque trata com maior propriedade. Amém? Irmãos, hoje o assunto é dinheiro. Hoje o assunto é dinheiro. Quem gosta de dinheiro aqui? Mas hoje nós precisamos entender assim, irmãos, com muita clareza, que as bênçãos de Deus, a riqueza, a glória, Deus deu para algumas pessoas riqueza e glória. E nós vamos hoje tratar esse assunto, porque há muitas pessoas que envolvem esse assunto e atribuem ao diabo. Porém, não é bem assim. A Bíblia nos dá informações importantes a respeito desse assunto. O que nós precisamos é administrar, ter o nosso coração voltado para Deus e ser mordomo daquilo que Deus nos entrega. Essa é a diferença. Quando você passa a colocar outras coisas em primeiro lugar na sua vida, aí você começa a ter problemas, dificuldade em se relacionar com Deus, e também você passa a ter dificuldades para se relacionar com os homens. E nesta manhã nós vamos ver que o dinheiro pode ser um grande empecilho para você se relacionar com Deus e também com os homens. Amém? A nossa lição usou o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o 24. Mas para nós ganharmos tempo, irmãos, nós já vamos para a nossa introdução. O cristianismo bíblico e ortodoxo sempre manteve uma posição de cautela e até mesmo reserva com respeito ao uso do dinheiro e aquisição de riquezas. Na verdade, os primeiros líderes cristãos, inspirados nos ensinos de Jesus, passaram a estimular a aquisição de bens materiais. Entretanto, o secularismo e o materialismo sempre rondaram o arraial cristão. Em vez por outra, Mamon tem deixado suas marcas em nosso meio. Observaremos nessa lição que os ensinos de Jesus sobre a aquisição de riquezas se distanciam do judaísmo e de seus dias e também daqueles que é praticado hoje por muitos setores do cristianismo evangélico, longe de estimular a aquisição de bens, como fazem dezenas de igrejas. Jesus aconselhava a desencilhar delas. Aprendamos com o Mestre o uso correto do dinheiro, como ser bons mordomos dos bens que nos foram confiados. Amém? Irmãos, já nessa introdução, nós vamos aqui observar que existe aí algo que nós precisamos ter, uma administração muito forte, porque o dinheiro pode ser o senhor de muitos escravos no mundo. Pode ser o senhor de muitos escravos, de milhares de escravos ao longo dos séculos. É bem na verdade que o homem foi criado e foi colocado no jardim do Éden, e ali ele não precisava de dinheiro. Ali ele não precisava de moeda. Ali ele não precisava de real. Ali ele não precisava de dólar. Ali ele não precisava trocar. Ali ele não precisava trabalhar para que no final do mês ele recebesse o seu pagamento. No plano original, não havia necessidade de dinheiro. O homem tinha tudo. Deus havia plantado um jardim e colocado ele nesse jardim. Ali ele desfrutava de tudo que Deus havia plantado e, acima de tudo, uma comunhão perfeita com Deus.
Mas com a entrada do pecado, aí sim começou a necessidade de o homem viver sobre a terra. Então ele precisou agora trabalhar em busca da sua sobrevivência aqui na terra. Então ele foi à luta, foi ao trabalho, e aí ele passou a trocar animais, a trocar pedras, ouro, prata. No princípio, não havia uma moeda. Então se trocava por trabalho, por serviço, por alimento, um saco de arroz, um saco de feijão, enfim, para o homem sobreviver. Então se trocava por alimentos, ouro, prata, e assim sucessivamente. Eu estou passando em seus irmãos porque no princípio não necessitava de dinheiro. Depois passou a usar esse tipo de moeda, que eram os animais, e assim sucessivamente. Plantações. Porém, irmãos, o dinheiro tem sido o senhor de milhares de escravos. Quantas pessoas hoje vivem em função somente do dinheiro. Só pensa no dinheiro. A vida dele é ser servo do dinheiro. Uma busca incansável. Não tem paz. Ele não tem descanso. Ele não tem alegria. Porque a sua meta é alcançar o topo. Enquanto ele não alcançar aquilo que ele deseja, ele não tem paz. Então essa corrida, e por isso essas pessoas procuram casamentos por causa do dinheiro. Se divorciam por causa do dinheiro. Matam por causa do dinheiro. Morrem por causa do dinheiro. Parece que essas pessoas entendem que vai viver de uma forma assim, não vai passar desta vida. Porque o investimento é tão pesado que dentro do seu peito mora algo que chama eternidade. E por isso fazem o que for preciso para buscar o dinheiro. E na verdade, é algo temporal, é algo passageiro. O maior bilionário do mundo, o primeiro bilionário do mundo, quando morreu, John Chrysler, coisa mais ou menos assim, quando ele morreu, foram perguntar para o seu contador o que foi que ele levou. Ele disse, o que ele deixou? O que ele deixou? Ele disse, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Ele não levou nada. Lá no cemitério não chega o caminhão, o carro forte, para colocar do lado do caixão os tesouros, as fazendas. Não chega ali. O que só chega ali é da forma que Deus disse, do pó veio e do pó tornará. Não leva nada. Nada se leva. Tudo fica. Então, irmãos, o desejo de acumulação de riquezas é uma insensatez. Porque você tem que entender que isto é algo temporal e que você deve analisar isso com muito cuidado, porque isto pode ser o empecilho para ser uma pessoa feliz. Pode ser o empecilho. Pode ser o empecilho. E na lição de hoje, Jesus trata de um assunto desse moço, que é de uma forma assim impressionante. Mas nós, os cristãos, nós temos elementos suficientes para
nos pautar nesta vida de uma forma segura, porque nós vamos ver que Ananias e Safira, eles partiram por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Eles venderam a propriedade. Eles fizeram o negócio. Eles lançaram mão do dinheiro. Mas levaram a parte e a outra deixou guardada em casa. Dizendo, isso aqui é para a nossa segurança, de repente a gente vai precisar desse dinheiro, então vamos negociar com Pedro e vamos deixar isso aqui à parte e vamos dizer que vendemos só por isso. E os irmãos conhecem bem a história. Eles foram mais cedo, por causa do dinheiro. Isto, irmãos, foi já no início da nossa igreja. Quando a igreja estava naquela explosão, naquele grande avivamento espiritual, foi num momento de crescimento, de milagres maravilhosos. Eu não sei como o diabo conseguiu ganhar aqueles dois corações, no meio de um grande avivamento, no meio de uma explosão espiritual muito grande. O diabo, ele é muito sagaz, irmão. Ele é muito sagaz. As pessoas põem o coração no dinheiro e faz dele um Deus, faz dele a sua segurança. É exatamente na contramão que Jesus disse. A nossa segurança não está no dinheiro. Jesus, quando ele fala para os seus discípulos saírem a pregar o evangelho, ali em profundidade Jesus está dizendo, olha, vocês devem pregar, mas vocês devem confiar em mim, que eu vou dar o sustento. Vocês não levem nada, nem túnica, nem mais um par de sapato, nem mais uma mudinha de roupa. Vocês saem. Essa foi a missão. Porque Jesus queria dar a eles essa âncora, essa segurança, que o sustento, ele vem de Deus. O homem tende a confiar em si, no seu dinheiro, nas suas posses. É uma tendência humana. Mas Deus, Jesus quis desvencilhar os seus discípulos desta raiz. E isto, irmãos, é coisa antiga. Se nós formos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que este assunto é algo milenar. É algo milenar. Quando aqueles dois anjos disseram para Ló, Ló, vocês precisam deixar essa cidade, porque o Senhor vai destruir com fogo. Vocês precisam deixar essa cidade. E aquela família começou a relutar, e o anjo começou a perguntar, cadê os seus genros? Cadê o resto da família? Cadê o povo? Nós precisamos sair daqui apressadamente. E aí? E os bens? Como é que você sai com a mão banando? Como é que você sai? Com as mãos vazias? Como é que você deixa a sua casa? Como é que você deixa os seus pertences? Sodoma era um parque, era um jardim florido, era algo tremendo. Ló acumulou riquezas ali. Fiquei pensando, irmãos, se Ló acompanhou Abraão e conseguiu riquezas, imagine só se eles obedecem à voz de Deus. O que eles não iam ganhar? Se acompanhando Ló só saiu com as mãos abanando e ganhou tudo que ganhou, imagine Deus dizendo, saia daqui. Se Deus mandar você ir para um lugar, vai correndo, porque a bênção vai ser maior ainda. Impressionante, irmão. Mas a mulher começou, nada contra as mulheres, irmão. Nada disso. É que, mas e o meu? E o meu? E o meu?
e aquilo. Mas vai ficar isso? E o anjo só de olho, irmão. Disse, aonde, nós não podemos mais ficar aqui. A ordem é sair apressadamente. Mas o coração, irmãos, a visão, o sentimento estava na cidade. Estava na casa, estava nos bens. Como posso deixar tudo? Isso mostra, irmãos, que o coração estava nas coisas temporais. Se tinha um anjo na sua casa pedindo para você sair, se tinha um ser angelical dizendo, saia daqui. Aí eles pediram para entrar na próxima cidade, que foi Zoar. Deixa nós entrarmos nessa cidade aqui. E o anjo disse, escapa por essas campinas. Escapa por aqui, porque vai descer fogo. Mas a mulher, eu acho que ela disse, mas ficou mais coisas lá. Será que não dá tempo de voltar? Porque vai pensando no guarda-roupa, no cachecol. É cachecol que chama? E aquele vestido que comprou, o último, e joias e tudo mais. Mas, irmãos, é impressionante. Eu acho que quando ela fez a curva da montanha, ela disse, desta montanha eu não vejo mais a minha cidade, a minha casinha. Eu vou olhar pela última vez. E o anjo disse, não olhe para trás. Fuja. Ela não obedeceu. Os bens falaram mais alto. A riqueza falou mais alto. E ela olhou. E lá ela mesmo ficou. Impressionante, irmãos. A Bíblia nos fala que Judas Iscariotes também teve um final trágico. Obrigado, querido. Porque ele lidava com o dinheiro e a bolsinha com as moedas, com os denários, e ele recebia o dinheiro das mulheres, porque o ministério de Jesus, nós já estudamos aqui, foi sustentado por algumas mulheres, e quem sabe outras pessoas mais que Deus usou, também para mostrar para nós que há necessidade de dinheiro. Há necessidade de dinheiro. Tem gente que se radicaliza de uma forma assim muito forte. Não, Jesus precisou do dinheiro para o seu ministério. Como não vai precisar de dinheiro? Então vai no Covabra, enche o carrinho, passa no caixa e cumprimenta a mulher e vai saindo, você vê o que acontece. Se alguém não vai te buscar você lá no carro, precisa. Estamos neste mundo. Mas Judas, ele se deixou, irmãos. Se deixou. Na verdade, Jesus chamou Judas para ser mais um discípulo. Ele não chamou Judas para ser um traidor. Ele permitiu esse cenário final trágico para a vida dele. Foi ele que permitiu. Jesus chamou ele para ser um discípulo. Mas ele deixou que as coisas acontecessem da forma que aconteceu. E depois, quando ele viu que o quadro estava irreversível, depois que ele viu Jesus algemado, depois que ele viu Jesus naquela situação, ele disse, para mim não resta mais nada. O que eu vou fazer da minha vida? Trair o meu Senhor. Trair o Mestre. A Bíblia nos fala também de Simão, o mago, que tentou fazer a obra de Deus por dinheiro. Ele tentou ser algo por dinheiro. Há muitas pessoas que, por dinheiro, ele acha que ele pode manipular o reino de Deus. Eu tenho dinheiro, eu vou manipular o reino de Deus. Ninguém, irmãos, vai conseguir entrar no céu por ser pobre. Não adianta você procurar atestado de pobreza e ser a pessoa mais pobre deste mundo. Porque Jesus se fez pobre, então a pobreza é o caminho para o céu.
Pobreza não leva ninguém para o céu. Nem também riqueza leva ninguém para o céu. A única forma de você encontrar a salvação é você aceitar Jesus como Salvador e seguir o Mestre. Aí você encontra a salvação. Mas o estado financeiro de entre riqueza e pobreza, isso não lhe permite você chegar um dia nas mansões celestiais. O dinheiro pode ser o seu mamon. O dinheiro pode ser. Mas também ele pode ser algo que pode lhe trazer bênçãos, realizar uma obra importante nesta vida, ser um canal de abençoar muitas pessoas. O dinheiro pode ser. Isso vai de forma como você vai administrar os seus bens. Amém? Perspectiva secular. O nosso primeiro tópico. O dinheiro, bens e posse nas perspectivas secular e cristã. Uma das formas mais comuns de se enxergar o dinheiro e bens e posse na cultura secular é vê-los apenas como algo de natureza puramente material. Tanto no mundo antigo quanto nos contemporâneos, é possível observar que a realidade material pareceu sempre se sobrepor à espiritual. O material passa a dominar a vida das pessoas e isso inclui dinheiro, bens e posse. No mundo ocidental, essa forma de enxergar as coisas transformou-se em uma filosofia de vida que se recusa a enxergar outras coisas além da matéria. Por essa perspectiva, o material é subestimado enquanto o espiritual é ignorado e suplantado. Nesse contexto, quem tem posses é valorizado. E quem não possui nada vale. O dinheiro como valor material, que garante posse, ganha o status de senhor em vez de servo. O mundo, irmãos, avalia as pessoas pelo que as pessoas têm. Se você tem, então você passa a ter um valor maior. Se você não tem, então você vai pegando mais o final da fila. Você vai ficando mais de lado, você vai ficando mais da esquerda, você já não é bem olhado, as pessoas não lhe tratam você como realmente merecia, porque o material ele passa a sobrepor a todas as coisas. Ele tem um valor muito alto. Agora, aqui, você tem valor no mundo espiritual, numa vida com Deus, o que você tem, as suas posses, o seu dinheiro, a sua conta bancária, a sua cor, o seu conhecimento, tudo esse agregado, diante de Deus, ele não tem esse valor que o mundo assim sobrepõe. Aqui é a sua fé. Aqui é a sua confiança em Deus. Aqui é a sua intimidade para com Deus. O caminho, a ligação entre você e o mundo espiritual não é o dinheiro. É a fé. É a sua comunhão com Deus. Você fala com Deus não porque você tem mais ou menos dinheiro. Você fala com Deus, você acessa o trono de Deus, você move o mundo espiritual, é com a fé. A Bíblia nos fala que aqueles que se aproximam de Deus têm que chegar carregados de fé. Eu vou acumular muito dinheiro, eu vou adquirir muitos bens, porque eu vou pular a fila, eu vou na frente e eu vou ter acesso. Aqui é diferente. Aqui, a intimidade, à medida que você move o mundo espiritual, é fé. Para você conversar com Deus, é fé. É verdade, se você for
conversar em outro idioma, você não vai entender absolutamente nada, sim ou não? Uma língua aí, às vezes eu estou em São Paulo, eu vejo o pessoal falando em libanês, irmão, você não pega uma palavra. Você não consegue entender uma palavra. No espanhol você entende algumas coisas, no inglês também você acaba pegando algumas coisas, mas, irmãos, no libanês, no chinês, você não entende absolutamente nada. Eu penso que para você conversar com Deus é a mesma coisa. Se você não for falar com Deus com fé, não existe, irmãos. Deus precisa da fé para você se comunicar, para você se desenvolver um diálogo. Você precisa da fé. Então o dinheiro, para algumas pessoas, é tudo. Mas no reino espiritual, não. Não. O espiritual sobrepõe o material. Isso é de suma importância. Esse moço, que o texto nos dá aqui como base, a Bíblia nos fala que ele era o quê? Ele era um príncipe. Ele era um príncipe, ele era uma pessoa muito importante. Ele era um príncipe, um homem muito rico. E quando a Bíblia fala que a pessoa era rica, irmãos, e que a pessoa tinha posse, é porque era realmente um homem muito rico. Era um homem que tinha muitas propriedades. E observa que ele não era velho para ter tudo isso. Ele era jovem. Ele era um moço. Ele possuía muita riqueza. Porém, ele vai tratar com Jesus algo que lhe incomodava, mas que ele tinha muita posse, ele tinha. Isso significa dizer que as pessoas que têm muita posse, que têm muito dinheiro, também têm problemas. E o problema, às vezes, é maior ainda. Porque o problema da alma, irmãos, é um vazio tão profundo que aí ele entra em conflito. Ele começa a pensar, eu tenho muito, e por que eu não tenho paz? Eu tenho o que eu quero. Eu tenho carro, eu tenho fazenda, eu tenho aviões, eu tenho barcos, eu tenho o que eu quero. E por que eu não tenho paz? O conflito é maior. A Bíblia nos fala que ele estava tão preocupado, irmãos, com o seu futuro, que ele correu atrás de Jesus. E naquela época, até hoje, correr em público é um negócio meio... Quem gosta de correr assim no shopping, sair correndo, não é um negócio assim tão salutar, não, né? Correr no meio do público. Ainda mais quem tem muita posse. Naquela época também não era algo assim que as pessoas viam com bons olhos. Um homem de muita posse correndo no meio da rua. Quando fala que Zaqueu subiu na figueira, também era algo de assim meio constrangedor. Subir numa figueira para ver Jesus, um homem rico. Isso é coisa de menino, né, irmão? Quem que já subiu em árvore quando era menino aqui? E minha mãe, Deus já levou ela, está no descanso eterno, tadinha. Mas uma das preocupações dela, quando ela saía de casa, ela pedia para minha avó, desvigia os meninos para ele não subir nos pés de manga, porque em casa tinha muitos pés de manga, laranja, não era que nem esses pés que é hoje de manga baixinho, não. Pé de laranjeira, hoje você levanta a mão, você pega a última laranja lá de cima. Mas os pés de laranjeira naquela época era muito alto.
E a preocupação da minha mãe era que nós subíssemos naquelas árvores e de lá caísse. E minha avó, coitada, não conseguia administrar 6. Quando ela descuidava, todo mundo lá em cima. E um dia desse, eu caí lá de cima. Foi algo impressionante, porque ela tentava curar com aquelas ervas, com aquelas coisas, e o pé inchando, e o medo da minha mãe chegar, e mesmo machucada, e apanhar. Então, coisas de criança, coisas de adolescente, subir em árvores, e também correr pela rua. Mas esse homem aqui, irmãos, muito rico, possuindo tantas propriedades, e agora ele sai correndo atrás de Jesus, porque ele estava em conflito. Ele não olhou para a sua riqueza, o que as pessoas iam dizer. Não, ele disse, eu estou pouco preocupado, o que eles vão pensar de mim, e porque eu estou correndo, eu preciso fazer uma pergunta para esse mestre. Eu quero saber se falta alguma coisa, porque dentro do meu padrão, daquilo que eu aprendi, não falta nada. E se não falta nada, por que eu estou assim? É impressionante, viu, irmãos? É impressionante. Quando falta, falta mesmo. Então, ele sai naquela correria e vem até Jesus, e ele se achega, e humildemente ele se ajoelha. E diz, bom mestre, o que falta para mim ganhar a vida eterna? Se eu sou um homem rico, se eu já tenho a bênção, porque naquela época, irmãos, você ter riqueza era um sinônimo que você estava com a bênção de Deus na sua vida, porque para eles tinham como âncora, como sustentação, Abraão, que era muito rico, Jó, que era muito rico, e assim sucessivamente esses homens de Deus que possuíam muita riqueza. Então, se eles tivessem também riqueza, eles estavam no mesmo caminho, na bênção de Deus, Deus estava com ele, mas esse jovem estava em conflito porque disse, riqueza eu tenho, e por que eu estou em conflito? Eu não tenho paz. Ele possuía elevado status na sociedade, tinha muita fama, muita glória, famoso, influente na sociedade, quem sabe um posto muito grande na sinagoga, era um oficial possivelmente, de grande reputação, de grande prestígio. Ele era também um jovem virtuoso. Por que virtuoso? Porque desde a sua mocidade ele guardava os mandamentos, entre aspas, ele guardava. No conceito dele, ele guardava todos os mandamentos. No conceito dele, ele era perfeito. Que moço, irmão! No olhar clínico da sociedade, esse moço era um exemplo, era um ícone, porque guardava os mandamentos, rico, virtuoso, um moço exemplar, um moço que, quem sabe, muitas moças queriam se casar com ele, porque guardava os mandamentos desde a sua infância, virtuoso, esplêndido. Olha, irmão, era realmente... Mas, irmãos, ele vai fazer essa pergunta para Jesus, disse, o que me falta ainda? Ele esperava receber de Jesus uma nota máxima. Ele disse, eu vou fazer essa pergunta, mas o povo vai ouvir o bom mestre dizer que para mim não falta mais nada. Disse, bom mestre, o que me falta ainda para herdar a vida eterna?
Olha, irmãos, quando o assunto é dinheiro, a coisa é duro, hein? Porque no coração deste jovem tinha algo que o senso, o olhar humano, o raio-x, a ressonância magnética, nada disso é capaz de captar. Nada. Quando se fala aquilo que está lá no coração, está lá dentro. Não existe aparelho na terra que é capaz de identificar o que está ali. Mas o olhar de Cristo, o olhar clínico dele, nada escapa. Nada escapa. A pergunta dele foi enfática. Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso, estava preocupado, disse, eu preciso saber desse mestre, eu preciso. Irmãos, Jesus, ele não protelou, ele não deu volta, ele não arranjou nada, ele não floreou. Jesus foi em cima. Jesus deu uma resposta para ele, e uma resposta, e pediu para ele fazer 5 coisas. Mas essas 5 coisas que Jesus pediu para ele fazer, resumia apenas em algo, em atitude, que se chama renúncia. Renunciar. Vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, e vem, e segue-me. Não é só vir, não. Você vem e segue-me. Ou seja, tudo isso aí, irmãos, resume em algo que se chama renúncia. No coração desse jovem tinha algo incrustado ali. Dentro do seu coração, ele tinha essa inclinação que ele quebrava o primeiro mandamento. Logo no primeiro ele quebrou. Ele vivia quebrando o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Ali, irmãos, ele falhou forte. Logo no primeiro. Porque no seu coração estava a riqueza. A riqueza estava ali. Era o trono dele. Era ali o altar dele. Nesta manhã, o Espírito Santo, eu tenho certeza que vai trabalhar nos nossos corações. Você não pode ter a riqueza, os bens desta vida, ou qualquer coisa, em primeiro lugar. Está ali entronizado. Ele está ali como um altar erigido. Ele disse, isso aqui está em primeiro lugar da minha vida. E eu não abro mão. Se Deus não estiver em primeiro lugar, você pode ter certeza de uma coisa. Você precisa mudar a chave. Jesus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Ele é o primeiro, ele não é o segundo, ele é o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. À medida que você vai se desvencilhando dos bens materiais, à medida que você vai se afastando, eu estou dizendo afastando no sentido de trono, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai te apresentando algo melhor para a sua vida. Algo mais substancial. Você vai começar a sentir algo que você não sentia antes. À medida que você vai se desvencilhando das coisas terrenas, as coisas espirituais, que são muito melhores, começam a ganhar espaço na sua vida. Aí você vai ter a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade, irmãos, ela está em Deus.
É Ele que dá a você a verdadeira prosperidade. E quando essa prosperidade chega, ela chega sem dores. Aleluia! Ela chega sem dores. Você passa a administrar as coisas que Deus lhe entrega de uma forma diferente. Mas você precisa soltar essas rédeas. E essas rédeas vão amarrando o coração do homem e da mulher. Vai se aprisionando, vai entrando em cadeias. A Bíblia nos fala que esse moço, ele vivia enganado. Será que é só ele, irmãos? Será que é só ele? Esse moço representa milhares, multidões de pessoas que vivem enganado. Ele acha que ele está no caminho certo. Ele investe achando que está no caminho certo. Ele pensa, ele formata, diz, eu estou no caminho certo. E, na verdade, ele está na contramão de Deus. No coração dele está ali, irmãos, aquela usura, aquele desejo de somente ganhar dinheiro nesta vida e mais nada. Quando não, são coisas temporais e passageiras. E você está passando por esta vida e não desfrutando do melhor de Deus. Do melhor de Deus. Deus tem algo melhor para te oferecer. Para algumas pessoas, irmãos, é o trabalho. Às vezes eu penso que eu trabalhei nessa última empresa e às vezes eu penso que, não sei porquê, para mim parece que ali vinha o meu sustento, mas, irmãos, eu tinha assim algo no coração muito preso nesta empresa, e ali eu entrava às vezes às 14h, e quando era meia-noite, alguém dizia, Marcos, você precisa ficar aqui até um pouco mais tarde, porque surgiu um problema, e às vezes eu ficava até amanhecer o dia. Não tinha pressa para ir embora. Às vezes o dia estava raiando assim, eu disse, agora eu vou embora. E quando era 14h, falava novamente. Alguém pergunta, recebi hora extra? Não, não recebia 1 centavo de hora extra. E ali parece que fiz dali a minha vida. E quando eu fui me desligar dessa empresa, parece que o mundo acabou. Disse, e agora? Deus faz a sangria, viu, irmãos? Deus faz a sangria. Ele rompe, porque Ele quer mostrar, disse, olha, Marcos, eu tenho algo melhor para te oferecer. O seu coração está preso nas coisas desta vida e eu preciso te oferecer algo melhor. Até nisso, irmãos, Deus é misericordioso, até nisso Deus é bondoso. Quando Ele percebe que existe uma inclinação que está causando uma intervenção num plano que Ele quer, Ele causa uma intervenção em nossa vida. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para te oferecer. Se está acontecendo algo que não está bem, Deus está fazendo uma cirurgia. E cirurgia, às vezes, dói, existem as consequências da cirurgia, mas pode ter certeza que vai sarar. E Deus vai estabelecer algo melhor para você. Amém? Não ponha o coração nessas coisas, que Deus ele é maravilhoso para reverter qualquer quadro. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Perspectiva cristã. No contexto cristão, o mesmo Deus que fez o espiritual é o mesmo que fez o material. Nos ensinos de Cristo não há um dualismo entre a matéria e o espírito. Todavia, as coisas espirituais, por serem natureza eterna, ganham primazia sobre as materiais, que são apenas temporais. Na perspectiva cristã, portanto, as dimensões materiais e espirituais devem coexistir, assim como servimos a Deus, como o nosso espírito, nossa dimensão espiritual, devemos também servir com o nosso corpo, nossa dimensão material. Desta forma, quem se tornou participante dos valores espirituais
devem também servir com os seus bens materiais. Aqui o dinheiro, como valor material, não é visto como senhor, mas como apenas como um servo. Então é possível você administrar a sua vida com os seus bens, fazendo com que os seus bens não sejam senhor da sua vida, mas sim sendo servo. Deus, irmãos, Ele nunca incentivou, desde o princípio, uma vida ociosa. Não. Você deve construir a sua vida, a sua família, você deve buscar o seu sustento, você deve buscar uma vida financeira equilibrada, mas tudo aquilo que você recebeu do Senhor, você deve fazer com que isso seja servo e não senhor. Jesus vai falar a respeito de um homem, uma parábola, que alguém chegou na casa dele e disse: olha, meu senhor, eu recebi um viajante agora à noite e eu não tenho em casa pães para oferecer. Eu preciso que você me dê pelo menos aí 3 pães, porque eu preciso dar de comer para um viajante que chegou em minha casa. Aonde está a falha aí, irmãos? Aonde está a falha? Aquele senhor disse: não, a porta já está fechada. Eu já estou deitado com os meus filhos. Eu estou aqui em paz. Dá-se a entender que Jesus deixa ali, irmãos, ali, dizendo: esta família está com a casa fechada, eles estão descansando, e lá dentro daquela casa tem pão para comer. Ali tem sustento. Aquele senhor daquela casa está cuidando dos filhos, eles estão dormindo, eles estão lá sossegados, mas o outro está lá batendo na porta: me arruma 3 pães. 3 pães. Quanto custa, irmão, 3 pães? Algo insignificante, tão simples, mas ele não tinha. E estava na casa do vizinho, importunando. E não era de dia, não, irmãos. À noite, quando a porta já estava fechada, ele não tinha 3 pães. Você desprezar o material e depois ir importunar alguém à noite, Jesus não incentivou isso. Pelo contrário, ele abordou esse assunto, porque ele disse que aquele senhor tinha 3 pães, ele tinha ali ovos, ele tinha ali pães, ele tinha peixe, ele dava o sustento para a sua família, mas o outro não tinha. E depois Jesus refechou esse assunto dizendo: olha, aquele homem acabou atendendo por insistência. Não porque ele fez ali por bater. Foi quando Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. Pedi, você vai receber. Porque aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Então, você precisa entender que o material, ele existe. O espiritual também existe. Eles são ali, eles caminham junto. Eu costumo dizer, irmãos, que o espiritual se vamos pegar aqui o fio elétrico, que é a energia, tem geralmente o fio vermelho e o fiozinho branco. Geralmente eles têm essas cores. O verde é o terra. O vermelho, ele vem ali carregado de eletricidade. Tem energia correndo ali. O branco, ele é 0. Ele é 0. Mas você vai precisar dos 2 para você acender a lâmpada. Porque vai gerar um campo elétrico e você vai precisar ali desses 2, porque um só não fecha esse campo. Quando você fechar o campo, acende a lâmpada, você vai no interruptor, fecha o circuito, a lâmpada vai acender.
Mas o outro não tem nada, mas você precisa. Eu penso, irmãos, que a vida espiritual é o vermelho. E a vida material é o branco. Você precisa dos dois para a lâmpada acender. Assim é o material e assim é o espiritual. O que você precisa fazer do material é fazer dele seu servo, subjugá-lo. Ele não pode ser o senhor da minha vida. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Não, ele tem que ser o seu servo. Eu vou administrar os meus bens. Eu sou um mordomo. Eu vou administrar os bens que Deus me deu. Com muita segurança. Eu vou ser um canal de bênção. Jesus vai falar para aqueles que lhe ouvem, ali em João capítulo 6, versículo 35, se não me engano, que a gente deve emprestar para quem? Para quem? Para quem não pode pagar. Eu vou emprestar por dinheiro, não vou falar o nome. Não vou falar o nome. Porque eu sei que eu vou receber, mas aquela irmã ali não vai me pagar, eu não tenho. Mas isso aqui eu empresto, porque eu tenho certeza que ele vai me devolver. Jesus disse, empreste para quem não tenha como lhe pagar. E aí que está o seu galardão. É aí que mora a sua vitória. Mas por que eu preciso de dinheiro? Para você dar um presente para o seu inimigo. Essas palavras não são minhas. Essas palavras foram de Jesus. Você abençoar os seus inimigos. Olha como o dinheiro começa a tomar uma outra dimensão na sua vida. Olha para que serve. Aí o dinheiro passa a não ser o seu senhor, mas o dinheiro passa a ser o seu servo. O que é servo? Aquele que trabalha por você. Ele vai trabalhar ao seu favor. Você vai acumular bênçãos, joias preciosas, é no céu. Então, irmãos, é uma questão de inteligência bíblica. Jesus deixou o caminho. Então você não pode fazer do seu dinheiro o seu senhor. Faça ele seu servo. Emprestar para quem não vai me pagar. Isso eu não vou fazer. Você precisa entender melhor o que Deus deixou para nós entendermos a respeito desse assunto. Ricos e pobres. No judaísmo do tempo de Jesus, a sociedade estava dividida em dois grupos, os ricos e os pobres. Nas classes mais abastadas estavam os sacerdotes, participantes de uma elite que controlava o sistema de sacrifícios e lucravam com ele. Os herodianos, que possuíam grandes propriedades. Um outro grupo era formado por membros da aristocracia judaica, que enriqueceu à custa dos impostos e de suas propriedades e de seu comércio. O último grupo era formado por judeus comerciantes, que, embora não possuíam herdades, participavam ativamente da vida econômica da nação. No extremo oposto dessa situação estavam os pobres. Esses eram o povo da terra. Não possuíam nada e ainda eram oprimidos pelos ricos. Aqui, irmãos, a gente vai enxergar duas classes. Hoje nós temos Hoje a gente não sabe nem que letra já está, né? A gente começou a classe A, classe B, classe C, classe D, E. Eu não sei se já tem a F, mas as coisas caminham por aí. Nos tempos de Jesus e antes também, se destacavam apenas duas classes, os ricos e os pobres. Hoje há lugares também que é muito distinto assim. Nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, tem essas classes divididas A e B e C e D. Porém, nas fazendas, nas cidades pequenas, que tem os senhores, os fazendeiros, e tem os pobres. Então as classes diminuem. Classe A,
e já vai para F. Não tem essas classes intermediárias. Mas, nos tempos de Jesus, era bem distinta essas classes. Os pobres e os ricos. O que acontecia aqui, irmãos, é que além de serem pobres, eles eram o quê? Oprimidos pelos ricos. Oprimido pelos ricos. Olha, irmão, se é isso, se é algo que afronta Deus, se é algo que incomoda Deus, é Deus de enxergar e ver essas coisas. O rico oprimindo o pobre. Jesus presenciou isso aqui no seu ministério. Ele conviveu com esse assunto. Ele conviveu aqui como homem, vendo os ricos oprimindo os pobres. Pergunto aos irmãos, hoje é diferente? Hoje é diferente? Hoje é diferente? Tem exemplos que vêm na minha mente que o tempo não dá para contar, nem aqui acrescentar algo, mas, irmãos, vamos fazer daquilo que Deus nos entregar para o bem do próximo, para enriquecer o reino de Deus. Tiago faz aconselhamento para que os ricos também não façam isso, não oprimam os mais pobres. Há pessoas que conseguem algo a mais nesta vida e já troca até a lente do olho. Um olhar altivo, soberbo, arrogância, começa a se ficar diferente. É um pântano, irmãos, é um caminho perigosíssimo. Deixar que a soberba, como o orgulho, a arrogância, ganhe o seu coração. E às vezes isso acontece, irmãos, não porque a pessoa agora é uma pessoa rica, mas só porque acrescentou alguma coisa a mais. Isso aloja na mente da pessoa que agora essa pessoa é um popstar. É uma pessoa preeminente na sociedade. É uma pessoa agora que está num status, é diferente. E, na verdade, não aconteceu quase que nada, mas sobe na cabeça que agora essa pessoa é algo que as pessoas têm que limpar o banco para a pessoa sentar. Antes submetia a temperatura de 38, 40 graus sossegado. Depois, quando chega a 25, 28, eu estou sentindo um grande calor. Só porque tem um dinheirinho a mais? Não, irmão, vamos ser humilde. Não aconteceu nada na sua vida ainda. Aí Deus puxa no anzol de novo. Eu sempre falo para meus filhos que eu conheço uma pessoa que eu sei quando ela tem dinheiro e quando não tem. Porque quando não tem dinheiro, fala mansinho. Fala baixinho, pastor. Fala, está sem dinheiro. Fala manso. E quando começa a falar alto e bravo, está com dinheiro. Está com dinheiro. É impressionante como a pessoa muda, irmãos. Parece um camaleão. Fica verde rapidinho. Um pouquinho já está amarelo. Porque está sem dinheiro, amarelou. Não, irmãos. Vamos fazer na nossa vida diferente. Quando você tiver bastante dinheiro, aí que você tem que ficar bonzinho para abençoar mais as pessoas. Para ser um canal de bênção para as pessoas. Amém? Muito bem. Vamos caminhar aqui que eu tenho só mais 15 minutos. Dinheiro, bens e posse nos ensinos de Jesus. Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. Os ensinos de Jesus sobre o uso das riquezas foi muito mais radical do que ensinava o judaísmo e a tradição rabina dos seus dias. Jesus, ao contrário dos rabinos, não associou a piedade com a prosperidade. A riqueza de alguém nada dizia sobre a sua real condição espiritual.
Para Jesus, o perigo das riquezas estava no fato de que elas poderiam até mesmo se transformar numa personificação do mal e reivindicar o culto para si. Por isso advertiu: não podeis servir a Deus e às riquezas. O vocábulo traduzido como riqueza, nesse texto corresponde à palavra grega de origem aramaica mamonas, traduzido na Almeida Revisada e Corrigida, ARC, como mamon. A riqueza pode se transformar em um ídolo aos deuses. Para aqueles que a possuem, nesse aspecto, as riquezas tornam-se um obstáculo no caminho daqueles que servem a Deus. Esse aqui foi o assunto que eu tratei com os irmãos no início, a respeito desses homens que, no caso de Ananias e Safira, mas nós podemos trazer para 2000 anos a muitas pessoas que não vão chegar no céu. É duro dizer isso. Há muitas pessoas que vão parar pelo caminho, já pararam pelo caminho, por causa da riqueza, por causa do dinheiro. Passa a ser um tropeço. Jesus disse: quão difícil entrarão nos céus aqueles que têm riqueza. Porque aonde está a riqueza, está ali também o seu coração. Essas palavras não são minhas, irmãos. São palavras de Jesus. Quão difícil. Agora, Jesus, é bom dizer aqui agora, Jesus não condenou a riqueza. Não. Jesus disse que isso poderia ser um obstáculo para muitas pessoas. Então eu não posso mais ter posse e vou ter que fazer um atestado de pobreza e vou ser uma pessoa pobre para me entrar no céu. Absolutamente. Não, senhores. Jesus enfatizou isso porque ele via as pessoas se inclinando para os bens materiais, fazendo dele um Deus. E Jesus disse: é um obstáculo. É um obstáculo para muitas pessoas. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Sabe aquele sinalzinho de alerta? Cuidado. Aí é um caminho em que você pode entrar numa contramão e dizer: aqui está o meu Deus, aqui está a minha confiança, aqui está o meu futuro. E Jesus está olhando dizendo assim: não, aí não está a sua confiança. Vocês devem confiar em mim. Vocês devem confiar em mim. Você não pode fazer da sua riqueza o seu Deus. Você não pode fazer do seu dinheiro o seu altar. Você não pode transformar o dinheiro em um mamon. Não podemos aqui dizer nesta manhã que o dinheiro é mamon. O dinheiro não é mamon. Você pode fazer dele um mamon. Você pode transformar o seu dinheiro em um Deus. É muito sério, irmãos. Jesus ensinou a confiança em Deus. Embora Jesus tenha mostrado que as riquezas podem até mesmo se tornar uma personificação do mal. Pode. Essa palavra pode é muito importante aqui, irmãos. Ela pode. Você pode fazer disso, você pode transformar, você pode fazer que isso aconteça na sua vida. Você pode dar esse espaço para isso acontecer. Mas você pode chavear de forma diferente, dizer: não, as riquezas, os bens que Deus me deu, não vai ser o meu Deus, eu não vou transformar isso num altar. Primeiramente é Deus na minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. E o Davi dizia assim: eu confio em Deus, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós vamos continuar fazendo menção do nome do Senhor.
Davi não queria, irmãos, ninguém no palácio se vangloriando e dizendo que eles venciam as batalhas e que foram pelas suas forças, pelas suas estratégias. Davi não queria ninguém no palácio dizendo isso. Davi não queria ver ninguém se vangloriando das vitórias. Davi só queria que as pessoas dissessem: foi Deus que nos deu as vitórias, é Deus que nos está dando essas riquezas, é Deus que está nos fazendo acumular esses bens. Davi atribuía tudo a Deus e dizia: tudo é dele, tudo que você tem não é seu, tudo que você tem é de Deus. Vamos administrar esses bens, vamos como mordomo, mas foi tudo Deus que deu. Jó, ele enxergou isso com muita clareza. Ele disse: nu vim para este mundo, e nu também eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que a riqueza que adivinha para a sua casa era de Deus. E quando foi tudo embora, ele se manteve ali, posicionado, questionou, mas não pecou. Ele perguntava, ele fazia suas indagações, mas se manteve firme, se posicionou. Era o homem mais rico da terra, possuía mais propriedade, um homem muito respeitado. Foi tudo embora, mas ele disse: mesmo que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Amém? E Davi, que sempre teve essa posição de confiança no Senhor, quando ele quis entrar na contramão, não deu certo. Não. Quando ele quis levantar o número de soldados que ele tinha e que Joabe se opôs, e Joabe não queria, foi fazer com má vontade, o castigo veio. Quantos milhares que morreram por causa de Davi começar a querer escorregar por esse caminho da autoconfiança ou da confiança naquilo que é material ou terreno. É isso que o pastor Paulo falou, é muito importante. Muito importante. Porque ele mandou contar de Dan a Berseba todos os soldados. Um momento de vacilo, irmão. Eu quero saber quantos homens eu tenho. Porque as vitórias têm chegado assim, uma atrás da outra. Um momento que ele vacilou. Mas depois ele viu o anjo com a espada. Aí ele disse: Deus não mata essas ovelhas, eu que sou o culpado. Tira a minha vida. Foi eu. Ele assumiu. Irmãos, vamos sair daqui esta manhã dizendo: Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. É Teu, não é meu. Eu apenas estou administrando esses bens que o Senhor me deu. E você pode ter certeza de uma coisa: à medida que você for atribuindo a Deus, Deus vai te entregar mais. Vier no pouco, será no muito. Às vezes eu fico pensando em pessoas que querem mais de Deus. Mas às vezes recebe, eu vou chutar um valor aqui, irmãos, recebe R$2.000 de salário. Tem dificuldade de dar R$200 de dízimo. Aí pede para Deus dobrar o salário dele. Como é que vai dobrar, irmão? Vai aumentar. Vai ter dificuldade maior. Porque se você não consegue ser fiel naquilo que você está ganhando, como é que você vai ser fiel num valor maior? Como? Vai ser mais difícil. A gente não ouve glória a Deus. É difícil. Mas nós precisamos, irmãos, nos desvencilhar dessas coisas e dizer: Deus, me ajude a ser um bom administrador. Deus não quer que você administre essas coisas de qualquer maneira. Seja bem administrado, mas o meu coração não pode estar nisso. O meu coração deve estar no meu Deus, no meu Senhor. Oh, aleluia! Agradecer a Dele por tudo. Nós estamos aqui, irmãos, como um vento, como um conto de fada. É que o Salomão, irmãos, ele entrou na contramão. Ele entrou na contramão.
Salomão, ele entrou. Davi disse a Salomão, você precisa confiar em Deus. Você precisa seguir os meus caminhos. Você precisa ser fiel a este Deus de Israel. Sabe o que ele fez, irmão? Quando ele olhou e viu aquela casa cheia de ouro e de prata, disse, não, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou construir um bosque. Eu vou construir um palácio. Eu gosto de cavalo. Eu vou fazer como é que chama onde tem muito cavalo? Aras. Eu vou trazer do Egito as éguas, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou construir uma piscina, eu vou fazer Irmãos, ele só pensava em construções, em banquete, em festas, em mulheres. E começou a fugir, irmãos, do plano e só pensava nas coisas desta vida. Só. A sua juventude, e Salomão foi desenvolvendo e casando na contramão. Era só festa. Era só. Depois, ele chega num ponto dizendo, tudo foi perdido. Fiz tudo errado. Usei o dinheiro errado. Não fiz nada certo. Fiz o templo. Mas, olha, irmãos, Salomão, ele chegou num ponto que as mulheres levou o seu coração para outros deuses. Porque, irmãos, um abismo é puxando outro abismo. O que levou Salomão a esse ponto que ele chegou foi o dinheiro. Davi acumulou muitos bens. Davi, quando ele entrava em terra de inimigos, quando ele não subjugava, irmãos, quando ele não destruía, ele fazia com que aqueles reis pagassem impostos para Jerusalém. Então, no final do mês, vinha aquelas carruagens carregadas de ouro e prata, que eram os impostos, e Davi ia acumulando para fazer o templo. Aquelas nações circunvizinhas, irmãos, quando ele não destruía, ele dizia, esse pessoal tem potencial para pagar impostos aqui, porque eles têm condições financeiras, então nós vamos subjugar. Assim Davi fez. Quando não, ele arrancava todos os despojos e trazia para Jerusalém. Então, quando Davi partiu, Jerusalém era uma potência financeira. Quando ele assumiu o trono, chegou o ponto, irmãos, de dizer, não queremos prata, só ouro. Não tem onde guardar. Não tem valor. Tinha demais. Se Deus lhe entregar algo para você, você tem os passos de Salomão. Deu tudo errado. Diz, tudo isso que eu fiz, eu não faria de novo. Vamos administrar, irmãos, os nossos bens de uma forma sadia. Vamos administrar de uma forma sadia. O pouco, pastor, eu não tenho muito, mas o que Deus lhe entregou, administre de forma sadia, de uma forma que você possa ser uma bênção para esta igreja, para esta comunidade, para a sua família, para as pessoas. Uma das coisas assim que eu devia ter aprendido antes, irmã, da minha vida, eu devia ter vindo para cá mais cedo. Porque antigamente, quando eu emprestava dinheiro, eu ficava olhando na folhinha o dia que a pessoa ia me pagar. E ficava lá, tal dia fulano vai me pagar. E quando não pagava, irmão, olhava para a cara do Marcos estava bravo, porque não me pagou. E depois eu aprendi aqui, como isso me deu assim um grau de está na Bíblia, irmãos, está na palavra. É impressionante
você emprestar para as pessoas que não podem lhe pagar? Qual o problema? Então, você vive em paz. Você já não alimenta mais aquilo e você tem uma vida sadia. Você não cria problema. Você não cria amargura. Você não cria tristeza. E às vezes o inimigo provoca uma situação dessa realmente para você viver abalado, triste, moribundo, com dificuldade de relacionamento, criando inimizade. Mas vamos transformar isto, irmãos, em bênçãos para a nossa vida. Vamos transformar esse cenário em bênção. E a palavra de Deus nos dá essa posição, esse norte, para você assim caminhar. Amém? Vamos, irmãos, para a nossa conclusão. Não há valor moral no dinheiro em si. Ter dinheiro pode ser uma coisa boa ou ruim. Isso vai depender do conjunto de valores daquele que utiliza. Certamente, usar o dinheiro para ajudar uma obra filantrópica ou investir na obra missionária é uma coisa útil e louvável. Todavia, usar esse dinheiro, como advertiu Jesus, simplesmente com uma atitude de que requer mais posse, mais prestígio, mais autossatisfação, acaba se tornando em coisa ruim. Leiamos com cuidado o terceiro evangelho e descubramos o exercício da verdadeira mordomia cristã. Glória a Deus. Vamos montar, irmãos, uma plataforma. Vamos montar uma plataforma sólida. Vamos montar uma plataforma aonde o arquiteto que é Deus possa levantar na sua vida um edifício seguro, sustentável. O inimigo não vai encontrar brecha na sua vida nesta área financeira. Ele não vai encontrar, porque você vai fechar todas as brechas. O dinheiro não será para você um veículo para lhe tirar a paz. O dinheiro, quando você estiver com a sua poupança ali abastada, você está aqui dizendo glória a Deus. Quando você perceber que está minguando, você está aqui dizendo glória a Deus. Porque a sua alegria não está nas coisas temporais, mas a sua alegria está em Deus. Jesus é maior do que o real. Jesus é maior que o dólar. Jesus é maior que a libra esterlina. Jesus é maior que o seu emprego. Jesus é maior que o seu carro. Jesus é maior do que a sua fazenda. Jesus é maior do que tudo, irmãos. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus entregou a sua vida por mim. Então o dinheiro não pode tirar o meu glória a Deus. O dinheiro não pode tirar a minha satisfação. O dinheiro não pode tirar o meu prazer em servir ao Senhor. Nada desta vida pode tirar o teu prazer em servir ao Senhor. Como que ele pode falar mais alto? Como você pode chegar aqui murchinho, porque o dinheiro acabou? Não, Senhor, é momento de você dizer, Senhor, não tem dinheiro lá em casa. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, mas o Senhor é maior do que essa conta. Eu vou continuando dando glória a Deus. É isto, irmãos. Quando o dinheiro passa a não ser o seu Senhor, você tem tal atitude. Muda essa chave esta manhã, em nome de Jesus. Mude esta chave. Você vai começar a enxergar coisas que você ainda não enxergou nesta vida. Que Jesus é maior do que tudo. É Ele que vai te acompanhar quando você partir desta vida. Não é o seu dinheiro, não é os seus bens. Isso não pode ter o peso maior na sua vida. Isso não pode ser o Senhor da sua vida. Não, Senhor. Vamos nos desencilhar destas coisas e dizer, Senhor, eu obedeci a sua voz. Espiritualmente,
Eu vou sair sem alparcas, só com uma. Só com o meu vestido. Não tenho poupança. Eu não tenho nada. Eu vou te servir. Em detrimento de qualquer coisa desta vida, eu estou na tua obra. Amém? Estou falando isso na dimensão espiritual. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós cremos aqui, irmãos, adoradores. Nós cremos aqui, adoradores. Nós estamos precisando de adoradores. Nós não estamos precisando de pessoas que têm poupança poupuda. Nós não estamos precisando de pessoas aqui que têm a fazenda para adorar a Deus. Nós estamos precisando de adoradores. Aleluia, glória ao Senhor. Nós estamos precisando de adoradores. Que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus possa, oh, aleluia, glória a Deus, a você sair deste patamar. Irmãos, é algo que não é fácil. Eu estou dizendo isso aos irmãos, não é algo fácil. Jesus enfatizou isso várias vezes. O apóstolo São Paulo veio e disse, olha, aqueles que estão, o salmista também diz, aqueles que começam a acumular um pouco de riqueza, cuidado. Cuidado é um sinalizador, é um indicador. Atenção, luz amarela. Começou a dar aquele grau de, dizendo agora eu não preciso, cuidado. Cuidado! Por isso tem a luz amarela. Cuidado! Momento de você pensar. Não avance, fique parado. Espere o seu momento de você passar, ou seja, cuidado. Você pode estar entrando em um terreno pantanoso. E depois, irmãos, para você sair dali, parece que quando você faz um esforço para você sair, mais você afunda. Pântano é assim. Mas se você perceber que você está começando a entrar nesse caminho e que o dinheiro te incomoda tanto, que te faz você tão infeliz, você precisa entender que você está nos braços de alguém que é maior do que o dinheiro. É maior do que tudo desta vida. E que ele tem uma felicidade maior para te oferecer do que o dinheiro. Jesus, ele disse para uma pessoa, que ele fez uma pergunta. Senhor, eu vou te acompanhar. Não é pergunta, onde quer que fores. É uma pergunta, né? Eu vou te acompanhar para onde quer que fores. Sabe por que esse homem fez isso? Disse isso para Jesus? Porque ele achou que Jesus era mais um dos rabinos que estavam ali, que tinha suas profissões, que tinha os seus colégios, e que ia ser sustentado por ele. Porque na época de Jesus tinha isso. Jesus olhou para ele, está muito enganado. Ele disse, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Que Jesus é esse, que não tinha onde ele reclinar a cabeça. Mas nem por isso Jesus andava de cabeça baixa. Nem por isso ele estava aqui moribundo nessa terra. Ele disse, eu não tenho. As aves têm. Aleluia. As aves têm os seus ninhos. Eu comecei a ler isso de manhã, mas eu fiquei muito preocupado. Preocupado assim, dizendo, Senhor, eu tenho uma cama aqui para me dormir. Eu tenho aqui um colchão, eu tenho um travesseiro gostoso para me deitar. Mas Jesus disse, as aves do céu têm ninhos. As raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Cadê aquele homem? Para onde ele foi? Acho que ele não viu a hora, irmão, de Jesus se distrair. Ele ia embora.
Irmãos, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria. É paz no Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor. Aqui, irmãos, tem alegria, tem paz, tem satisfação. Nós não precisamos desse mecanismo para nos alegrar. Nós não precisamos de artifício para nos alegrarmos. Nós não precisamos dessa célula para nos alegrarmos. O que nós precisamos é de Jesus. Jesus preenche, Senhor, todo esse espaço. E você pode ter certeza de uma coisa: não vai lhe faltar pão, não vai lhe faltar água, não vai lhe faltar o que vestir, não vai faltar nem para você e nem para a sua descendência. Não vai faltar. Davi disse: eu já fui moço, agora estou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode ter certeza de uma coisa: Deus vai cuidar da sua vida e da sua descendência para sempre. Você não precisa mais de uma cama para dormir. Você não precisa de mais do que um travesseiro. Você não precisa mais do que um prato de alimento para o dia. Se você tiver o sustento do dia, irmão, dai graça ao Senhor. Vamos ser agradecidos ao Senhor por tudo que Deus tem lhe dado e vai continuar dando, porque Ele é maravilhoso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, nesta manhã maravilhosa. Pastor Paulo, eu estava aqui, pastor Paulo abordou, mas pode concluir, pastor. Eu só queria fazer menção de uma pessoa que eu conhecia há muitos e muitos anos atrás, em que ela foi abordada, esse homem foi abordado por uma senhora da sua igreja e pediu um X emprestado para ele falou que não ia emprestar. E ela insistiu, ele falou: não vou emprestar, porque viu que ela não ia ter condições de pagar. E a cifra naquele tempo era 100. Quando a mulher saiu, Deus falou com ele: você não vai emprestar, você vai dar para ela. E foi um drama para ele, um desespero muito grande. E Deus esclareceu para ele: se você não der para ela, você não tem parte comigo. Se você não der esse dinheiro para ela, você não tem parte comigo. E ele, não sei, ele teve que dar, ele terminou dando. A história é que ele terminou dando o dinheiro para ela. Não queria nem emprestar, mas terminou dando. E eu me lembro daquele moço, né? O que me falta. E continuou faltando. Porque ele foi embora, porque ele era dono de riquezas, e ele continuou sem parte com Jesus. Na verdade, irmãos, ele era pobre. Diante de Deus, ele era pobre. Só que ele morreu mais pobre ainda. Porque ele vai passar a eternidade sem Deus. Se é pobreza, é isso aí, irmão. É você estar longe de Deus. É você estar longe de Deus. Olha, eu quero encerrar essas palavras, irmão, nesta manhã. Eu sei que Deus, assim, como Deus me tocou, eu espero que Deus tenha lhe tocado também. Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para te dar. Você e eu somos o fator que impede que desça mais. Nós somos o fator que impede. À medida que você abrir esta válvula, você vai abrindo esta válvula. E quando Deus perceber que Ele pode te oferecer mais, olha, irmãos, este Deus que nós estamos servindo está de olho em você. Ele está de olho em você. Se Ele entender que Ele pode te dar mais, para você gerenciar, você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai te dar. Sem medida, irmãos. O nosso Deus é o dono de toda a riqueza. Ele é o dono de toda a riqueza. Ele não tem nenhuma dificuldade em te cobrir você com toda a riqueza, com glória.
É um prazer que Ele tem em dar riqueza e, eu descobri esta manhã, riqueza e glória. Riqueza e glória. Mas vamos, irmãos, dizer, Senhor, eu preciso trabalhar na minha vida para administrar toda esta riqueza, esta glória, de uma forma que eu possa ostentar e investir no teu reino. Você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai te dar. Ele é um Pai excelente, um Pai tão bom, irmãos, tão bom, tão justo, tão maravilhoso, que Ele está, eu penso, pastor, eu acho que lá no céu a gente vai enxergar isso com mais clareza. Deus diz assim, eu estava ansioso, a segunda vontade de te oferecer mais, mas eu sabia que eu não podia. Eu não podia, porque você ia se perder. Como se perdeu Salomão. Agur, é isso mesmo? Ele disse, Senhor, me dá sol de cada dia. Não me dá muito não, porque eu sei que eu não vou conseguir. Esse aqui já antecipou. Diz, Senhor, eu não vou conseguir dar glória a Deus, ser o crente que eu sou, se o Senhor me der mais. Agora, Senhor, dentro dessa mediana aqui, eu estou satisfeito. Dentro dessa linha mediana aqui, eu estou bem. Não tira não, Pai. Deixa esse pouquinho aqui, para mim dando glória a Deus. É isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.